Bom, então boa tarde a todos e todas. Eu sou Robson Xavier, sou aqui da Universidade Federal da Paraíba e nós coordenamos um projeto chamado Arte em Rede, que é uma conversa com artistas, com curadores e com investigadores que lidam com a relação do processo de criação nas artes. E hoje a gente vai receber que é, na verdade, o atual curador do MAN de São Paulo, e se propôs a vir falar, ter uma conversa sobre curadoria e sobre a proposta curatorial também do MAN sobre a sua gestão. Então, Caê, é um prazer estar com você aqui. E eu quero então dizer que, na verdade, a ideia é uma conversa mesmo de sala, como se a gente estivesse numa sala, numa reunião, numa mesa de um bar, para conversar sobre essas questões do processo criativo. E por isso a gente abre para perguntar e tal, e tem essa relação mais informal, entender um pouco a ideia de conversar mesmo, essas questões que nos perpassam no cotidiano profissional, ok? Então é isso. Você então a fala, eu acho que você pode falar um pouco mais e pensar um pouco nessa ideia do Ok. processo. Tá bom, eu agradeço o convite, Robson. É um prazer poder conversar com o pessoal aí da Federal. É, e espero que a gente consiga estabelecer um diálogo mesmo, para não ficar uma coisa muito palestra, embora eu vá falando, se ninguém me interromper, mas eu peço, por favor, para que me interrompam sempre para que a gente consiga dialogar. É, Então, eu pensei em dividir essa apresentação em dois momentos muito rápidos. Um, eu vou falar de modo muito geral sobre alguns princípios, né, que nortearam a elaboração do projeto que eu fiz para o MAN de São Paulo, e um pouco, em um outro momento, um pouco mais teórico, assim, sobre curadoria e a relação com processos de criação, né? Então, acho que a gente pode pensar nesses dois momentos e claro, eles estão entrelaçados, eles estão ligados, mas claro que o primeiro é algo mais geral, né? O primeiro tem a ver digamos assim, algumas ideias amplas para museus, né? Quer dizer, para o Museu de Arte Moderna de São Paulo, não vale para qualquer museu, obviamente, né? E aí o segundo momento mais a ver com questões que eu já venho pensando sobre curadoria e sentidos e a relação do curador com o meio. Bom, começando essa primeira parte sobre o humano, né, eu vou falar um pouco de alguns princípios que eu elaborei quando eu fui convidado no final do ano passado a integrar um processo de seleção para um novo curador. Eles demandaram um projeto, é, depois uma entrevista presencial e depois ainda outros projetos de exposição. Eu vou falar mais um pouco, né, de uma questão mais ampla do museu, é, e imaginar então o que poderia ser humano a partir desses princípios, né? É, mais do que começando, então, mais do que pensar, né, os espaços de exibição, pensar salas, pensar a programação do museu, né? É, o MAN, na verdade, assim, tal como eu compreendo, deve ser um museu que ele elabore pesquisas e essas mostras sejam fruto de pesquisas que possam contribuir para um olhar renovado sobre as exposições e sobre ações propostas, né? E eu falo exposições e ações de mediação, que talvez a própria exposição, né? Certamente a exposição já é uma ação de mediação. Então, eu tendo a não separar exatamente de modo muito no preto no branco o que é uma ação curatorial, o que é uma ação de mediação, o que é uma ação pedagógica, na medida do possível que é fundamental entender a inter-relação entre esses três pontos, né? Um, e aí uma das coisas que eu estou querendo retomar lá no MAN foi um grupo de estudos sobre curadoria que existiu na gestão Tadeu Chiarelli no final dos anos 90, nos anos 90, né, e que era uma outra situação, né, em relação aos estudos sobre curadoria, história das exposições no país, ainda não existia cursos acho que de graduação nessa área, então eram muito poucos
os programas de pós-graduação em teoria crítica, especialmente em curadoria. E isso agora já temos né, no país uma área um pouco mais consolidada, embora ainda há muito, né, a se fazer nesse campo. Então, acredito que retomar esse grupo de estudos possa ser interessante. Depois a gente pode pensar em algumas estratégias de como fazer esse grupo, né? Outro princípio que eu acho importante é, é fomentar a internacionalização do MAN, né? A partir de parcerias, de contatos, de convênios com instituições de outros países e, claro, também do Brasil, né? É que o MAN integra já um pouco uma rede de instituições no Brasil e acredito que ele se isolou um pouco nos últimos anos do circuito internacional. Claro que com a pandemia as coisas estão todas mais complicadas e essa tendência de isolamento talvez tenha se intensificado, né? Mas acredito ainda na possibilidade de, a partir de parcerias com outros museus, a gente conseguir ampliar essa internacionalização. Outro tópico que eu acho importante para pensar o museu é o lugar em que ele ocupa, no sentido físico mesmo. Ele está no Parque Ibirapuera. Não sei quem de vocês já pôde visitar o MAN e o Parque Ibirapuera em São Paulo. O Parque Ibirapuera é um dos maiores parques do mundo, né? Tá na lista dos grandes parques e com uma oferta cultural muito grande. Tem a Bienal de São Paulo, tem o Museu Afro, tem a Oca, o Auditório, o Planetário. Tem né, o MAC da USP, que fica ali do outro lado da avenida, ou seja, é um polo cultural importante, mas também um lugar ali digamos assim, de presença no área de lazer, né? Um parque muito frequentado, e o MAN possui um jardim de esculturas que fica ali na frente do seu prédio, é uma área bastante grande, né? É um jardim realizado pelo Burle Marx, um jardim tombado, ou seja, o museu não pode nem modificá-lo, né? Mas ressignificar um pouco a presença do humano no Parque Ibirapuera, propondo intervenções ao ar livre, mostras ao ar livre que ativem o Jardim de Esculturas e que possam dinamizar um pouco o modo como a cidade recebe, né, aquele espaço do Jardim de Esculturas. É. Outro ponto que estava colocado, mesmo antes da Covid, era um pouco incrementar, né, as ações digitais do museu, os programas e ações digitais. Isso eu havia escrito lá no final do ano passado, quando eu comecei a participar do projeto, e hoje se vê que é uma realidade, né? Todo mundo teve que rapidamente se readequar a isso. Inclusive nós aqui, né, nesse encontro, já é um reflexo um pouco o que abre possibilidades. Talvez fosse muito difícil eu ir até o grupo de vocês para nos encontrarmos presencialmente, ia demandar uma organização um pouco mais complexa, né? Esse formato permite também esse tipo de aproximação que eu acho que pode ser estendida para outras ações, né, do museu. É claro que eu acho que no caso do museu é um pouco diferente, que eu não pretendo de modo algum que as ações digitais, as campanhas e os posts, eles substituam a presença física, né, e a experiência direta com a obra de arte, o que seria muito triste se isso acontecesse, né? Claro que o museu está fechado ainda, mas eu acredito na relevância, né, de uma experiência direta com a escala da obra, com o original da obra, com o espaço físico, embora se fale muito da realidade virtual, dos óculos 3Ds e de uma outra experiência que a gente, sem dúvida, né, nós como sociedade já estamos falando disso, mas é, não vejo nesse momento, pelo menos, espero que não precise mudar de ideia, é, que as experiências digitais vão substituir as presenciais, embora pareça essa tendência, né? Os pesquisadores no campo da comunicação e no campo da tecnologia falam muito de uma realidade aumentada e de uma outra relação digital, a ponto de podermos viajar para um lugar sem de fato sair, né, e temos uma experiência de imersão completamente nova. Mas o MAN tem ressignificado a sua presença nos meios digitais. Depois eu posso falar um pouco mais detalhadamente sobre esse tópico, né? E acho que um dos pontos fundamentais que eu vejo
como parte desse projeto, né, é ampliar o significado do setor educativo do museu e, mais do que isso, né, integrar o educativo de modo mais efetivo no planejamento curatorial das exposições, no planejamento cultural, né, da instituição como um todo, né? Porque as ações dos educadores, assim como as ações dos curadores, são centrais para que o museu possa alcançar a sua missão de tornar a arte acessível para um número de pessoas cada vez maior, né? É muito comum no campo da elaboração de mostras o educativo ser o último a integrar o processo, né? Depois que a exposição está concebida, a exposição está completamente elaborada, aí o curador vai conversar com os educadores e simplesmente expor, né, a sua pesquisa, expor o seu processo. E eu acho que um museu que tem um educativo forte e consolidado como o MAN, ele pode fazer ações mais integradas. A instituição já teve momentos no passado em que essas ações se integraram de modo mais efetivo, mas acredito que a gente pode intensificar essa integração ainda mais, né? É, é muito maluco. Algumas, não no MAM, mas a gente vê aí por aí, algumas vezes o curador sequer chega, né, a conversar com os educadores, né? Acha que isso não é parte das suas atribuições, ou não se vê, ou marca e depois não tem tempo de conversar, porque aquilo não é a prioridade, ele tem que marcar durante a montagem, e aí na montagem, obviamente, que não vai dar tempo de fazer isso, porque ele está correndo com alguma coisa que atrasou. Então, existe no nosso meio ainda uma separação muito grande entre os processos curatoriais e os processos dos educadores, porque é praticamente como se quando não que seja assim efetivamente, mas quando a exposição abre, aí começa o trabalho do educador. E aí quando a exposição com a exposição aberta termina o processo do educador. Então, do curador. O curador termina seu trabalho com a inauguração e o educador começa o dele. E aí essas equipes acabam nem se falando direito, nem trocando impressões. E acredito que a gente possa pensar uma série de ações que integram o educativo, que também vão incluir, digamos assim, trazer artistas para conversar com o público, artistas que tenham trabalhos que possam ser concebidos como trabalhos, digamos assim, educativos, né, como oficinas que artistas podem dar, falas públicas, isso é muito importante para incrementar, né, o processo educativo. Sem dúvida tem um campo de cursos, né, de valorização dos cursos oferecidos pelo museu, de fazer parcerias com universidades, seminários temáticos e possibilidades de pensar os cursos integrados, né, às mostras, com possibilidades de contato, de desdobramento da pesquisa da mostra. Então, eu acho de fundamental importância que o setor de cursos, né, cursos livres, que o museu oferece ele tenha uma interface direta com a programação e com o próprio acervo do museu, né? E, e sem dúvida, falando em acervo, né, um outro tópico que é fundamental é a valorização do acervo, né? O MAN tem atualmente cerca de 5.700 obras, é um acervo muito rico, né, prioritariamente de arte contemporânea, mas com grande parte também de arte moderna, né, devido à perda, né, do seu acervo ali nos anos 60, que originou a criação do Museu de Arte Contemporânea da USP, com a doação do núcleo original do acervo do MAN para a Universidade de São Paulo. E esse acervo ele necessita ser pesquisado, necessita ser reestruturado na sua organização, e o MAN está passando agora por um processo de inventário, de um novo inventário de todo o seu acervo, né, de um processo de não só medir as obras novamente, ver as fichas técnicas, títulos, mas também de fazer laudos do estado de conservação dessas obras, para depois a gente conseguir ter um diagnóstico bastante completo, não só do estado de conservação das obras, mas também do melhor modo de armazenar, de toda uma questão de conservação que a equipe do museu está trabalhando, e também a equipe, o núcleo de documentação, né, para buscar documentação sobre essas obras, reunir essa documentação, organizar. O campo de documentação nesse país ainda é muito deficitário, né, e a documentação sobre as obras
ainda não é uma área que a maioria das instituições tenha organizado muito. Claro, as grandes instituições têm isso mais organizado, mas eu acho fundamental chamar atenção para isso, assim como um outro tópico que é de fundamental importância, que diz respeito às licenças de uso de imagem, porque as instituições elas não possuem o direito de uso de imagem das obras do seu acervo, então tem que pedir permissão para poder colocar no próprio site, para poder imprimir em catálogos ou fazer outros usos em ações. Então, a organização dessas licenças, o pedido das licenças é um processo bastante intenso que exige uma equipe constante fazendo isso, né? Um, então, basicamente, são três áreas, né, que eu vejo como fundamentais no projeto Tuman, né? Fazer o acervo ter a visibilidade, né, que ele precisa ter, é um acervo riquíssimo e que não tem tanta visibilidade assim, é integrar as ações do educativo com as ações da curadoria, fazer uma parceria mais efetiva entre essas duas áreas, que são áreas separadas do museu, e, por último, essa ressignificação do lugar que uma ocupa, né, no parque e parcerias com outras instituições que estão tanto ao redor como mais distantes, né? Basicamente, esses são os tópicos fundamentais, né? E aí tem uma série de dobramentos de questões desses tópicos, né, que diz respeito, né, à organização de planos anuais de aquisição, política de entrada de obra, política de descarte que é preciso fazer, né, periodicamente, tem que ser refeita esses planos de aquisição, obviamente, né, tentar, no caso do MAN de São Paulo, tentar balancear as necessidades de um acervo moderno e com as demandas da arte contemporânea. É muito complexo, né, o modo como a arte contemporânea se mostra, e muito diverso, múltiplo, e é preciso pensar um pouco nesses dois polos que exigem estratégias distintas, né, para cada mostra e cada obra armazenada, né? E acho que o humano não está no momento que ele não precisa mais ter aquela nostalgia, né, de, de um, de um acervo perdido, e só vai poder, de fato, projetar o seu futuro tendo consciência um pouco da sua própria história, consciência, né, do seu, digamos assim, dos seus acervos, porque tem um acervo bibliográfico que é magnífico, a biblioteca de uma das melhores bibliotecas de arte do país, né, está entre as melhores, né, e tem mais de 60 mil títulos, e acho que a partir da reorganização do seu acervo, a partir de uma consciência da trajetória institucional, do lugar que ele ocupa na história das instituições, ele vai poder ocupar, né, do ponto de vista simbólico, o que se espera desse museu. Então, de modo muito sintético, esses são alguns dos princípios gerais que eu apresentei ali num projeto do museu, e gostaria, não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso, antes de passar para o segundo tópico. Eu fiquei com uma dúvida em relação à questão da política editorial, assim, se vocês estão pensando Política o quê? Desculpa. editorial, de Editorial. publicações do museu, em função dessa demanda agora dos livros digitais, da possibilidade dos catálogos digitais, como é que tem se processado, pensando em alguma coisa em relação a isso. Pois é, atualmente o que tem no museu, né, até se você entrar no site do museu, os panoramas da arte brasileira, é um programa de exposição fundamental desde a retomada do MAN nos anos 60, eles estão todos digitalizados em PDF disponíveis de acesso público, né? Mas sem dúvida, a gente está tendo que repensar essa política editorial, inclusive por questões de custo também, porque as instituições estão todas passando por necessidades de rever um pouco as suas despesas e o que ela arrecada. O patrocínio cultural nesse país ele está diminuindo, as políticas voltadas para isso não estão sendo suficientes. A gente está vivendo talvez um apagão na área de política cultural nesse país, né, faz algum tempo já, e isso tem se intensificado, e acho que todos nós estamos sentindo muito isso, né? Mas, sem dúvida, a questão editorial ela é fundamental, é o que fica para as exposições, e sim, nós estamos tendo que. O UMA nunca fez livros digitais, né, e está estudando como é que funciona isso, como é que é possível
pensar esses catálogos digitais. Como é que comercializa isso? Tem uma questão, né, de distribuição que é muito novo, porque no próprio plano anual você tem lá uma tiragem X que você faz quando você inscreve no Ministério, no antigo Ministério, agora a Secretaria, né? Você tem que ter, você pode vender 50% dos catálogos, você tem que 20% doar para bibliotecas, 10% fazer ações promocionais, tem toda uma estrutura. Agora, como é que a gente pensa isso em relação a uma política editorial que seja voltada para o e-book, né? A tiragem é infinita, né? Não tem. O que é 50% de uma tiragem, né? Assim, é um desafio que acho que a gente tem que pensar junto ainda, né? Claro, determina uma tiragem que a gente vai distribuir tanto, vai vender tanto. hum, eu tenho um pouco de receio desses. Eu gosto muito do livro físico mesmo, de verdade. Então, acho que não se trata de substituir o livro por e-book, porque eu tenho receio desses formatos rapidamente se desatualizarem e a gente não conseguir mais abrir isso, porque as extensões elas têm quase uma obsolescência programada e isso tende a se perder. Então, acho que a gente não tem que substituir o livro físico pelo e-book, mas certamente por uma questão de custo, talvez as tiragens tenham que ser menores mesmo, porque as coisas não estão fáceis e a distribuição por e-book é muito mais simples, você consegue, né, fazer isso circular de modo mais amplo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Alguém mais quer Respondeu falar sim. alguma? A Fabíola quer falar. Pode falar, Fabíola. Abra. Oi, boa tarde, Cauê. A minha pergunta primeiro, é um elogio por conta dessa sua ideia de retomar aquele projeto do professor Tadeu Chiarelli, do grupo de pesquisa de curadoria, que foi um projeto muito interessante. Eu acompanhei alguns resultados quando eu estive habitando São Paulo, né? Gerou uma publicação que foi muito interessante para a gente pensar a curadoria ali naquele contexto, né? E a minha depois de expor isso, a minha dúvida é que eu queria que você pudesse esclarecer um pouquinho mais, talvez falar um pouco mais, em relação a como é que você está pensando em retomar esse projeto, também pensando nas questões, né, novas da curadoria, né, porque é um trabalho que já teve alguns anos, né, então essa retomada com relação a outras demandas que a curadoria tem no tempo atual, e também como que seria possível, na sua concepção, nessa retomada desse projeto, nas suas adaptações, pensar essas questões da parceria com o educativo, que eu também acho que é algo extremamente louvável e muito importante, né, para que a gente tenha um trabalho educativo que ganhe força e significado, né, nos espaços. Então, seria um pouquinho isso que eu gostaria de entender um pouco mais, como que está isso no seu projeto. Legal, obrigado pela pergunta, excelente. Eu queria falar sobre isso mesmo, parece que até que a gente combinou. O formato que existiu no passado, né, o Tadeu, na época, ele convidou alguns professores, pesquisadores, e para discutir questões da curadoria, e depois eles desenvolveram, como tem naquele livro, que acho que circulou bastante, né, o livro, eles desenvolveram exposições a partir do acervo para a Sala Paulo Figueiredo, né? Ehm, o que eu estou pensando de formato, sem dúvida, envolve educativo, porque eu sou um professor e comecei a minha vida, talvez como curador, como professor, como educador de museus, participei no MAC da USP como educador, então eu vejo essa possibilidade como um grande ganho. O formato que eu estou pensando é um formato de edital, né, aberto, que seria uma bolsa. A gente tem que ver se consegue, num momento de crise, como consegue viabilizar isso. Uma bolsa para um pesquisador investigar o acervo do museu, e investigar arquivos, né, da biblioteca, voltados, né, tanto para uma questão da história das exposições, mas também para a integração de projetos com o educativo. Então, mais do que ter como resultado da pesquisa uma exposição, interessaria muito mais com que o resultado fossem ações que trouxessem, a partir do acervo, uma relação com o público, como oficinas, como palestras, seminários, cursos, que se desdobrassem justamente nessa relação entre acervo e educativo. Eu estou
querendo fazer esse edital em parceria com o setor educativo do museu, porque acredito que uma bolsa de pesquisa sobre curadoria também é uma atividade voltada para a educação, voltada para difusão e formação do público, né, de um certo segmento do público. Por enquanto, eu acabei de chegar, eu estou vai fazer 2 meses agora, mas espero que o ano que vem eu consiga implementar, sim, esse edital de pesquisa. Respondi? Fabiola? Ah, sim, faço votos que tudo dê certo para esse edital sair. Agora que eu vi aí o Rogério Gomes, grande Rogério, olha só, você está aqui, que legal. Mas você é de Pelotas, não é, Rogério? Não, eu sou de Londrina, Paraná. Ah, Londrina, desculpa, Rogério, É Londrina. que, imagina, na verdade eu vi a chamada no Instagram, agradeço ao programa de pós-graduação por abrir a comunidade, essa possibilidade, e aí resolvi passar para ouvir um pouquinho, te dar um oi. Eu já tenho também reunião com meus bolsistas aqui, eu só podia ficar um pouquinho, mas legal, Cauê. Deixa eu aproveitar e perguntar, não sei se está no escopo do encontro do programa, mas sobre as políticas de doação ou de novas obras para o acervo. Tem alguma diretriz sobre isso já? Então, nesse momento, o MAN está passando por um grande inventário que está consumindo toda a equipe de acervo e mais uma empresa contratada, a Expomos, para contribuir. Então, esse ano, a gente nem tá recebendo doações. Mas, em geral, né, a política que existe tem uma série de instâncias, né, assim, tem que como é que uma obra entra, né? Então tem que ter uma oferta de doação, isso vai passar por um parecer da comissão de arte, que é uma comissão que está sendo formada ainda, é uma comissão que é nova no estatuto que foi recém-aprovado há um mês, mais ou menos. Vai passar por um comitê cultural que pertence ao conselho para depois a diretoria ratificar. A gente está fazendo um pouco, está desenhando essa política. Claro que o museu já tem um certo fluxo dessas doações, né? Mas o museu está num momento muito delicado, né? Por falta de espaço mesmo. Assim, a reserva técnica tá muito cheia e é um custo muito grande. Então, a partir do resultado desse inventário, a gente vai conseguir poder traçar uma política de doação um pouco mais robusta, assim, entender quais são as grandes demandas do museu, as grandes lacunas, o estado de conservação das obras. Então, é um desejo meu poder elaborar essa política, mas eu estou aguardando um pouco ter esse inventário pronto, né? E, claro, eu não vou elaborar sozinho, isso depende, né, do conselho, depende do comitê cultural e da comissão de arte, mas é algo que espero que o ano que vem a gente possa ter isso mais claro e explicitado para a comunidade toda. Mas nesse ano agora, enquanto esse edital, esse inventário não ficar pronto, a gente não tem nem como avaliar, porque eu tenho que passar claro, tem que passar por um laudo do conservador, saber o estado de conservação da obra, se tem algum fungo, se tem alguma coisa que possa danificar as outras. Tem um processo interno, né, de questão de documentação, de certificado de autenticidade, de termos de doação, uma questão jurídica do uso de imagem. É uma coisa bastante complexa que a gente tá discutindo internamente. Espero que em breve a gente possa publicizar isso. Legal, obrigado. Bom trabalho aí. E eu que agradeço, Rogério, Ok, sua obrigado. presença aí. Pois é, que bom. Então, mais alguém quer fazer alguma pergunta específica? Não sei, dos participantes aqui. É bom que a gente abra um pouco essa conversa para... Eu tinha pensado em duas partes. Essa primeira parte era essa coisa mais precisa do MAN. Talvez eu possa começar a falar em mais 20 minutos sobre uma outra parte que eu chamei de mais teórica. Esse seria sobre curadoria de um ponto de vista, né, direto. Mas, claro, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça, que eu acho mais legal de conversar do que eu ficar falando sozinho aqui, né? CN, os meninos aí, Cris, Guto, Bruno, o pessoal que está aí. Alguém quer perguntar?
Ou podemos... Bom, o povo está quieto. Então vamos lá, né? Algumas questões mais gerais, assim, que eu acho importante a gente pensar, né? Do papel do curador, o que faz um curador, né? E aí não só no ponto de vista institucional, como eu falava até aqui, mas de um modo mais amplo, né? De que o curador não deve ser apenas aquela figura, aquele sujeito que pensa, constitui sentidos para o mundo e para a arte, e faz as suas leituras. Mas eu tento achar, né, que o curador ele possa ter, para além de uma ação institucional, uma ação instituinte, né? O que significa pensar o curador, que o curador possa ter uma ação instituinte? Significa que o curador, né, isso vale para o crítico de arte, obviamente, para o pesquisador, vale para o, né, pro teórico, para quem está investigando arte, né? Que ter uma ação instituinte é uma espécie de abertura de um acontecimento, né? Abertura para aquilo que está por vir, né? E é essa abertura que vai possibilitar outras experiências. Então, a ação do curador pode ser uma ação que pode abrir outras possibilidades de narrativas ou de histórias que essa ação instituinte pode dizer. O que eu entendo por ação instituinte, né? A gente pode talvez eu parto muito de um filósofo chamado Merleau-Ponty, né, filósofo francês. Ele fala muito do instituído e do instituinte. E o instituído é o já conhecido, é o já dado, é o sedimentado, é o campo da cultura, né? E o instituinte é justamente o lugar da criação, o lugar da novidade, o lugar, né, da construção de novos sentidos ou de outros sentidos possíveis. Então, entender a ação do curador como uma ação instituinte assim, é como se o curador ele pudesse retomar os sentidos já instituídos, já dados, já compreendidos, né, de um trabalho de arte, que pode ser até do acervo de uma instituição, mas reinventar esses sentidos a partir de proposições curatoriais, né? Então, em vez de pensar o curador como aquele que cria outro trabalho de arte, eu falo isso do ponto de vista de alguém que não é artista, claro, né? Mas eu penso o curador como aquele que deve atuar como alguém que tem uma experiência viva, né, no interior dos trabalhos de arte e essa experiência viva que poderiam suscitar outras experiências. Então, o instituinte é quase uma promessa de acontecimento, né? É a possibilidade de que outras coisas surjam. Então, eu entendo muito essa ideia de que a curadoria possa, né, ter essa ação instituinte para não ficar apenas no instituído, não ficar apenas no já conhecido. É como se fosse, né, uma atribuição de sentidos que o curador faz, mas esses sentidos surgem da onde? Surgem justamente de uma percepção de uma falta, uma percepção de uma ausência que se dá justamente no excesso de sentidos que um trabalho possa ter. Então, a gente pode imaginar que uma obra de arte pode ter centenas, dezenas ou infinitas possibilidades de leitura, né, ou de atribuição de sentido. E é nessa multiplicidade que o curador vai pescar né, e vai justamente pensar as relações com outros trabalhos para construir a sua narrativa, o seu discurso, né? E por isso, passando para um segundo ponto, né, eu penso a importância de se entender a curadoria como abertura, né? Abertura no sentido de que a nossa percepção humana ela é sempre incompleta, ela é sempre feita sobre um ponto de vista determinado, né? Percebemos parcialmente as coisas, né? Ninguém percebe a totalidade de ângulos no contato direto com o mundo, né? Então, o curador faz o quê? Assim como a recepção de modo geral, a crítica, né? Ela faz sínteses, mas pensar que essas sínteses perceptivas, essa síntese da relação do sujeito com a arte, elas são sempre provisórias, elas são sempre sínteses inacabadas, no certo sentido, né? Pois elas podem possibilitar outras percepções. A síntese que um curador faz e a proposição que ele faz no interior de uma exposição, de uma narrativa, ele pode gerar outras narrativas para o público e para a posteridade, né? Então, entender, né, que o trabalho de arte, todo o trabalho de arte, a gente pode entender como uma totalidade, mas uma totalidade aberta, né? Tanto o curador como o crítico de arte,
ele deve, né, assim, talvez ele deva, né, não sei, colocar o seu ponto de vista, mas ao mesmo tempo manter uma espécie de abertura como uma condição primordial para que outros sentidos possam surgir, né? E aí o trabalho educativo pode entrar e ressignificar aquela compreensão. É muito bonito quando eu converso com os educadores e eles me trazem outras possibilidades de compreensão, outros percursos, outras narrativas no interior de uma exposição que eu realizei como curador e que eu não tinha enxergado. Ou seja, essa possibilidade de abertura que está muito no campo da recepção e que é própria da arte, eu acho importante que o curador, de algum modo, traga isso. Claro que isso não é uma regra e nem poderia ser, cada um tem o seu modo de trabalhar, de conceber uma exposição. Tem curadores que têm um sentido mais, digamos assim, uma mão mais forte, mais dura, e querem dar um sentido mais preciso. É isso que eu quero e ponto, e não querem deixar muito espaço para abertura. Mas eu acho importante ter essa noção de curadoria como abertura de sentido e não como um fechamento de sentido. Ou seja, a curadoria pode contribuir para que outros sentidos daquelas obras sejam percebidos e não para determinar qual é o sentido que deve ser apreendido pelo público. Então, isso é muito mais uma relação de postura, como claro, as pessoas chegam na exposição, elas leem o texto do curador, elas tendem a achar que aquilo é a verdade da obra, né? Que aquilo é o que a obra pode nos dizer, como se a obra tivesse uma verdade, como se a obra tivesse uma mensagem apenas. E acho que entender essa noção de incompletude, de inacabamento da arte, é justamente mostrar que aquilo é uma possibilidade de sentido, mas não o sentido, né, completo. Então, é um desafio, né, para a curadoria pensar essa relação, né? Como conseguir fazer essa abertura sem abrir mão da sua responsabilidade de construção narrativa e discursiva do trabalho, né? Então, acho que eu vejo que o trabalho do curador, mais do que apenas ficar identificando talentos, que às vezes alguns curadores acham que tem essa tarefa, identificar os novos talentos, né? Ou de fazer boas análises dos trabalhos, né? Mas eu penso que o curador ele pode ser mais do que isso na medida em que ele poderia abordar os trabalhos como originários, porque quando você identifica talento, você apenas confirma aquilo que você já sabia, o cara era bom mesmo. Nossa, esse garoto recém-formado tinha grandes chances de se tornar um artista, realmente ele ia se tornar um artista, ou a análise, a gente mostra aquilo que está no interior de uma obra, né, uma boa análise, né, mas eu acho que mais do que mostrar aquilo que está no interior, o curador pode mostrar aquilo como possível, mostrar outras coisas que não estão apenas no trabalho, mas está na relação do trabalho com outros, né? Porque talvez o grande trabalho do curador seja justamente estabelecer relações. E quando eu coloco um trabalho ao lado de outro, uma obra ao lado da outra, cada obra ela doa e recebe sentidos para que está perto dela. E, portanto, esses sentidos que vão surgir, eles não estão isoladamente no interior das obras, mas eles estão justamente nessas relações que seria a tarefa do curador fazer, né? Então, eu percebo que analisar identificar um trabalho como originário e, nesse sentido, perceber, né, outras possibilidades de compreensão a partir daquilo, né? E aí o trabalho de arte ele pode ensinar a gente a ver. O trabalho de arte também é educativo, ele também é formador. Nós formamos a nossa sensibilidade no contato com a arte. Então, certamente, entender que há uma ação pedagógica do ponto de vista do curador, mas a própria arte também tem essa ação pedagógica. Quando eu digo pedagógico, eu digo como problematizadora, como construção, né, de relações com o mundo atual, né? Então, entender que o curador ele tem que se deixar conduzir pelo trabalho um pouco de arte, né? E aí também conseguir revelar perspectivas talvez ainda não dadas, né? Perspectivas ainda inéditas e relações com outros trabalhos que talvez não existam já de antemão, né? E aí a função talvez fundamental seja de perceber a fecundidade de um trabalho
de arte, né? Ou seja, a sua relação com a tradição e o modo como ela pode incitar uma posteridade, incitar outras possibilidades de compreensão. Penso que que o curador pode ser essa figura, né? É, tudo bem, gente? Tá dando para acompanhar aí? Como tá? Tô falando muito rápido? Não, Eu tô tendo a ok. falar muito rápido, né? Não, mas tá muito tranquilo. Posso seguir mais um pouquinho? Sim, sim. E aí, eu entendo também essa ideia de que a curadoria ela deve ser entendida também como incompletude, né? Porque justamente é por meio das diferenças que cada trabalho possui com aquele que está próximo dele, né? Que as coisas surgem, né? Porque nunca há uma ligação já dada e natural entre os trabalhos de arte, mesmo que seja uma exposição individual de um artista, essa relação não é natural, é uma relação que é sempre construída. Pode ser pelo artista, pode ser pelo curador, pode ser pela crítica, pelo público, pelo educativo, né? Mas assim, o curador, talvez assim como o historiador da arte, o crítico de arte, ele vai conseguir, a partir da exploração das relações de diferença e semelhança entre os trabalhos, né, sem ter a pretensão de abordar a totalidade dos sentidos, ele vai conseguir construir um pouco o seu discurso. Mas esse discurso, por definição, talvez seja sempre incompleto. O discurso é sempre provisório, né, porque é uma reunião que se dá ali com aquelas obras no espaço e que depois aquilo vai se desfazer. Aquelas obras talvez nunca mais se encontrem, né? Se elas não, se elas vieram cada um de um lugar. É uma reunião provisória, ela acontece num espaço determinado, num tempo determinado, mas ainda assim ela é incompleta, né? Não apenas porque ela é provisória, mas porque é sempre possível ser outra, ser de outro jeito. Às vezes um projeto ele se pressupõe muito redondinho, fechadinho, e quando você vai precisar de pedir tal obra emprestada, a obra não está disponível, a obra está com problema de que precisa ser restaurada, e sempre, talvez, essa falta, e os acervos que a gente sabe, nossos acervos no país são tão incompletos, são cheios de lacunas, ou talvez tenha mais lacunas do que pilares, né? Então, tentar que o curador, sem ter a pretensão, né, de abordar a totalidade dos sentidos, né, ele eleja alguns deles e por isso o seu trabalho é sempre incompleto, porque ele nunca vai dar conta da totalidade de um trabalho, porque o trabalho ele traz a ambiguidade, ele traz uma abertura, como falamos agora há pouco, que não dá para ninguém querer dar conta, né? Bom, é, outra relação que eu queria tratar aqui é sobre a relação da parte com o todo, né? De entender que a exposição ela pode ser vista como um todo, né? Um projeto curatorial de exposição ela pode ser um todo, mas é um todo em que as obras não são meramente partes, porque senão a gente tende a reduzir um trabalho de arte apenas a uma argumentação no interior de uma estrutura maior, né? O discurso curatorial tende a compreender, né, em geral, né, tende a compreender as obras apenas como sentenças no interior de um discurso mais amplo, né? Mas eu tento evitar isso e entender que as obras não são partes, mas elas são totalidades abertas, né? Que podem perfeitamente serem aprendidas isoladamente. A gente pode querer ir numa exposição para ver aquela obra, para ver só aquela obra. Claro, quando você vai num acervo de museu, que você tem o hábito de ir e que você quer voltar para ver tal obra, né? E você não quer voltar para ver a narrativa, para ver o discurso ou o percurso proposto por um educador ou curador, mas você quer ver a obra isoladamente. E isso talvez seja fundamental para entender que cada parte, na verdade, é uma totalidade, né? Então não se trata de uma relação em que a exposição seria um todo superior às partes, mas ela é um conjunto de totalidades e que a soma, né, dela jamais vai subordinar uma obra a um discurso homogêneo já dado. Claro que a tendência da curadoria é sempre essa, né? É subordinar a obra a um discurso homogêneo. Mas, assim, talvez a dificuldade seja fazer um discurso
que permita justamente a ampliação de sentidos das obras e não a redução desses sentidos. Aí essa contradição que eu acho fundamental a importância a gente pensar em relação ao trabalho do curador. Bom, não quero me alongar muito, mas falar mais algumas outras coisas da relação com a arte, né, de que os trabalhos numa exposição de arte, né, eles podem, do ponto de vista da curadoria, né, estabelecer diversas relações, né, ou seja, eles podem estar colocados a partir de relações laterais, um ao lado do outro, de relações frontais, de relações diagonais, né, mas eu queria deixar muito claro que essas relações que os curadores criam nesses percursos, esses roteiros, né, é, eles não estão inscritos, né, num passado da obra e tampouco no futuro. São possibilidades de relações e seria, portanto, impossível localizar essas relações no tempo. Porque, às vezes, as curadorias propõem, né, sei lá, você pega uma curadoria como a da Araci Amaral, no panorama da arte do que ela fez, ela trouxe zoólitos, dos povos rupestres ao lado de arte contemporânea e estabeleceu relações, né, que não estavam dadas de antemão pelas obras, são construções, né? E esses sentidos, mesmo que pareçam exteriores aos trabalhos, né, eles também não estão em outro lugar, né, que não na própria relação que nós estabelecemos com eles, né? Então, é um pouco essa ambiguidade. Onde estão os sentidos que um curador pode construir? Estão nos trabalhos de arte? Estão nele mesmo, na cabeça dele, no seu texto, né? Eles estão nas relações entre os trabalhos, na relação da proposta com o meio, com a história, ou seja, entender que talvez a grande questão curatorial seja o estabelecimento de relações, né? E por último, né, talvez para terminar essa parte, a gente abrir para uma conversa, né, para não ficar tão chato assim, né, uma postura geral que eu acho que o curador deve ter, que é a postura de estar sempre aberto para aprender com a arte, né? Em vez da gente chegar para com uma obra de arte já sabendo o que esperar dela, né, ou já com uma verdade pronta sobre ela, deixar com que ela possa nos instigar, né? A gente pode fazer com que ela nos interrogue, né? Claro, a gente interroga a obra tanto quanto ela nos interroga, e essas interrogações fazem com que a gente tenha uma outra relação com o nosso próprio tempo e com o mundo que nos rodeia, né? Então, o fundamental talvez seja, a grande dificuldade de todos nós seria priorizar, né, o confronto de ideias, né, priorizar as possibilidades de contradições entre as leituras de uma obra, né, e sem desconsiderar a infinidade de sentidos que as obras podem ter, né? Então, acho que o grande desafio de um curador seria justamente de pensar de dentro da obra e, ao mesmo tempo, conseguir manter certa distância e autonomia que talvez permita que a diferenciação entre as infinitas possibilidades de sentido que a obra possa ter se dê ao mesmo tempo em que a curadoria reafirme o seu ponto de vista e o discurso e a leitura que tá fazendo daquele trabalho, né? Então, um pouco essa ideia de escrever, não, eu sempre falo assim, nos últimos tempos eu tento não escrever sobre arte, eu tento escrever com a arte, né? Esse é um pouco o desafio, né? Qual a diferença disso? Quando a gente escreve sobre arte, a gente está escrevendo de fora dela, a gente está escrevendo do ponto de vista de alguém que está analisando. Agora, quando eu escrevo com ela, eu tento, no máximo possível, claro que isso é uma utopia, né, participar do interior da sua estrutura, fazendo com que eu me identifique com ela, porque a gente pode talvez pensar que a grande barato da arte é essa experiência que ela nos proporciona de sairmos de nós, nos embrenharmos no mundo e nos embrenharmos nessa obra, né, e quando a gente meio que sai de si e entra nesse outro universo que é o trabalho de arte, a gente se reencontra consigo mesmo, a gente se reconhece lá, a gente se identifica com a obra e, portanto, a gente se apropria daqueles sentidos e aquilo passa a fazer parte de nós, né? Então,
é um pouco nesse sentido que eu acredito que todos nós podemos aprender com a arte, e talvez por isso que a gente possa pensar justamente nas relações, né, entre o trabalho do curador e o trabalho do educador, porque todos estão o tempo inteiro aprendendo com a arte e ensinando com a arte, né? Então, tudo que a gente sabe sobre arte foi a arte que nos permitiu, né, que nos ensinou. Então, entender que ela, né, justamente é a fonte, a arte é a fonte da nossa experiência, e ela que educa a nossa sensibilidade. Gente, mais ou menos era isso que eu queria ter falado. Assim, não sei se foi muito rápido, mas acho que a gente podia conversar um pouco a partir dessas questões agora. Isso, acho que foi ótimo. Uma das questões que eu queria levantar, assim, talvez para problematizar um pouco, é essa relação, a dificuldade que me tocou em relação ao educativo dos museus e aos espaços curatoriais, as curatoriais, que estabelece uma certa distância na maioria das vezes, né? Você sente isso é muito presente, eu estava muito presente na relação desses processos, e me parece que a tua proposta, pelo menos para na verdade, aproximar cada vez mais essas duas instâncias e pensá-las talvez como quase que uma comunicação total da instituição, que, na verdade, faz com que o setor educativo ela seja integrada ao pensamento curatorial, né, nesse contexto, que é, na verdade, ao meu ver, um dos melhores caminhos, né, para qualquer instituição, para pensar essa relação ao longo do processo. E o MAN, inclusive, tem tradição de formação para além tem cursos, né, atividades com as comunidades, com rurais. Eu queria que você falasse um pouco das ações, se elas ainda têm acontecido. Claro que agora, nesse processo de pandemia, a coisa mudou, mas qual é o pensamento em relação à comunidade desses processos de contato com a comunidade, de trabalho com pessoas em situação de risco social, como é que, com pessoas com deficiência, sei lá, de como o MAN tem pensado essas relações, de trabalhar com a diversidade cultural, com as questões da diversidade, tanto na parte do acervo, quanto na parte da curadoria e mediação. Legal, Robson, obrigado pela pergunta também. Sem dúvida, o MAN tem uma tradição muito grande nisso. Já vou falar um pouco sobre os programas educativos, mas acho que um pouco antes, a primeira parte da sua pergunta dizia a respeito, né, a essa integração, né? É sempre difícil pensar nessas integrações, porque no próprio organograma das instituições, e no MAN não é diferente, o educativo ele está sob a guarda do guarda-chuva, né, da curadoria, né, está subordinado à curadoria, né, então tem um pouco a curadoria cuida da biblioteca, cuida da comunicação do museu, cuida da programação do museu, cuida do acervo e cuida do educativo, né, ou seja, a curadoria é esse campo ali amplo, né, e ao mesmo tempo que está sobre a curadoria tem também, claro, uma autonomia. Então, não se trata de retirar a autonomia do educativo, porque também seria seria, né, restringir demais a atuação, né, do educativo se ela tivesse que estar o tempo inteiro respondendo à questão curatorial. Mas também não se trata de fazer com que aquilo seja uma espécie de célula paralela, né, que tem uma vida própria e dinâmicas próprias que pouco conversam com as outras instâncias e os outros núcleos e setores do museu. Então é sempre um desafio essa integração, porque não é uma integração para somar e não para submeter um ao outro, né? E especialmente, agora para a segunda parte da sua pergunta, especialmente o MAN possui um histórico muito bem sucedido de relacionamento com a Marquise de Ibirapuera, com o público dos rolezinhos que frequentam o museu, e frequentam o Parque Ibirapuera ali aos domingos, com um público de adolescentes, alguns em situação vulnerável, como você disse, e foi muito importante a ação do educativo, porque foi o educativo que conseguiu se relacionar com esse público mais do que a área da curadoria, o que é um dado muito relevante de entender que quem estava na linha de frente ali, no contato com o público, conseguiu, né, dar respostas
né, de um relacionamento da instituição como um todo com o seu entorno muito mais rápido do que a própria curadoria, que às vezes tem um outro tempo, que tem um projeto de exposição, de pesquisa, e a Educativo, o programa que é um sucesso no MAN, e claro que ele tá agora acontecendo online, infelizmente, porque o museu está fechado ainda, é o que se chama Domingos MAN, né, que é um programa em que o MAN se estabelece aos domingos uma relação muito direta com os frequentadores da Marquise, com shows, com oficinas, com atividades, com relações com música, com corpo, trazendo essas questões, né, da diversidade para o interior da instituição. Então, foi o educativo do museu que abriu essa possibilidade de contato direto com o público, e esse é um dos programas fundamentais, né, na história do museu e contribuiu muito para que o museu como um todo tivesse a consciência, né, do lugar em que ele está no parque e das pessoas que estão ao lado ali, às vezes alguns adolescentes que acabavam sabe, o sujeito vem de longe, demora 1 hora, 2 para chegar lá no domingo e para encontrar os amigos, mas não para ir no museu, para ir na Marquise, para encontrar com os amigos. E muitos bebiam e ficavam, entravam em coma alcoólica, e de repente o cara ia no banheiro do museu e tinha um problema e desmaiava ali. E o museu não estava preparado para aquilo, e o museu teve que se adequar de como lidar com essas pessoas, o que fazer, um adolescente em coma alcoólica aqui dentro, como que aconteceu isso. Então, a ação do educativo foi muito eficaz e muito eficiente na construção de uma relação mais direta e de minimizando um pouco os danos e conseguindo construir programações culturais que foram muito bem recebidas por essas comunidades, esses adolescentes. Então, isso é um programa muito importante. Claro que tem uma série de outros, como você também lembrou, né? A relação com a acessibilidade, né? O MAN, na época que a Daina foi a coordenadora do educativo do museu, criou uma expertise enorme no campo da acessibilidade. Acho que é um dos poucos museus no mundo que possui um educador que é surdo-mudo, né? Falante de Libras, que é um sujeito que atende muitos públicos, né? De público especial. Então tem um programa grande chamado Igual Diferente, e que é um programa referência, né, internacional no atendimento de público com necessidades especiais e de várias necessidades. Curso que a gente tem atualmente no museu está acontecendo, curso de escultura com um professor que é cego, ou seja, tem uma série de atividades no campo da acessibilidade que o MAN, sem dúvida, é referência, né? E isso tem continuado mesmo no período da quarentena via sala de Zoom, sala do Google Meet, essas possibilidades digitais. Claro que é uma perda, né? Assim, não dá para reproduzir exatamente tudo, mas tem uma série de programas que continuaram, além dos cursos, né? O programa Igual Diferente, Família Mãe, é um programa de atendimento à família, e visitas, né? Assim, mesmo com o museu fechado, os educadores do museu estão recebendo, né, visitas via Zoom. Então a escola agenda visita, o educador vai na sala do Zoom, muitas vezes o Jardim de Esculturas ali algo aberto, e você pode agendar. Inclusive, a gente vai ter uma na quinta-feira, uma visita agendada, aberta, né, para todo mundo, não é com escola, é aberta, em que um educador vai lá com o seu celular e vai filmando ali as esculturas do jardim sobre um outro ponto de vista, com imagens de apoio que estão sendo colocadas por um outro educador que vai colaborando ali e construindo um percurso, um roteiro, uma visita assim, mediada no espaço, mas que pode ser vista por cada um na sua casa. Então, o educativo ele tem se reinventado digitalmente e conseguido, mesmo com um museu fechado ou com um parque Ibirapuera fechado, construir possibilidades de um programa de visitação coerente, as pessoas participam e está indo muito bem, né? Esperamos que no mês de outubro a gente possa voltar parcialmente, né? E quem sabe, à medida em que a pandemia, né, for controlada e as vacinas chegarem, poder retomar, né, as ações presenciais com maior intensidade. Acho que esse ano ainda é tudo muito digital, mesmo com o museu aberto, né, o controle de fluxo muito rígido e não vai permitir aglomerações, grupos, visitas de grupos, né? Mas essa ideia de que o educativo continua atuante na linha de frente ali,
mesmo durante a pandemia, é super importante, e tendo conversas e reuniões e possibilidade de troca, de interação muito grande com a curadoria, que é um pouco essa minha vontade, de cada vez mais estreitar esses laços e construir, né, algo que seja em conjunto, né, mais do que chegar com uma ideia e impor, a partir de agora vocês vão trabalhar assim, ao contrário, né, é uma construção coletiva, e acho que a instituição só tende a ganhar com essas interações e com essas trocas que a equipe faz, né? Então tem vários projetos que a gente tá trabalhando. Depois eu posso falar de algum outro projeto determinado, mas o que é muito bacana o modo como a curadoria tem conseguido, junto com o educativo e em parceria com a comunicação, fazer ações, mesmo com o museu fechado. Bom, ótimo, então. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário em relação a tudo? Eu acho que a hora é agora. Eu Luciane. confesso que eu não estou olhando o chat, não sei se tem alguma coisa lá, agora que eu vi que tem o número 9, aqui tem 9 comentários, mas acho que não é nada de pergunta, não, né? É só Eu estou boa olhando. tarde, essas coisas, tá? Então, acho que a Luciane pode falar, sim. Tá bom. Bom, primeiro agradecer ao Cauê a presença e parabenizar, né, por essa fala. É muito instigante a gente poder ouvir e pensar a questão da curadoria e da instituição, né, museu aqui nesse grupo. A minha pergunta para ti vai no sentido de pensar a relação, né, da curadoria com a historiografia, né? Então, especialmente a historiografia da arte, né, uma vez que ambos os campos trabalham com imagens, com a relação das imagens com o texto, com a memória, com o passado, com o presente, com o futuro, né, com a criação de narrativas, e a relação disso tudo com a pesquisa, quer dizer, qual o papel da pesquisa na curadoria, né? E essa aproximação mesmo entre curadoria e historiografia. Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso. Eu vi ali no currículo o teu coordenas um grupo, né, de pesquisa em história da arte, curadoria e pesquisa, né? Então, acho que seria bacana ouvirmos algo. Ah, legal, Luciane, obrigado pelo elogio, pela pergunta, fico muito contente de poder conversar, de fato é uma pergunta muito grande, não sei quanto que eu vou conseguir responder na sua totalidade, mas a gente tem visto nos dias de hoje, assim, não nos dias de hoje, já faz alguns anos, né, uma banalização da noção de curadoria, né, a curadoria como sinônimo de seleção e qualquer seleção, né, então a ideia de que tudo vira curadoria, a curadoria tem sido tratada, né, como reunião de um conjunto de obras, ou de objetos, ou de qualquer outra coisa, de programador, né? Então tem curadoria para tudo, né? Para shows, para feiras literárias, para qualquer coisa que a gente possa imaginar, né? Embora o termo tenha nascido no interior das instituições museológicas, pensando a relação com o acervo, com a conservação, com o cuidado, com o zelo em relação ao acervo, esse termo ele ganhou um glamour, ele ganhou um espaço na mídia, e que parece que é mais bacana você fazer uma curadoria do que fazer uma seleção. É mais bacana você fazer uma edição de imagens, você faz uma curadoria, né? Tudo virou curadoria. Então, acho que o termo se enfraqueceu, ele perdeu especificidade, porque hoje em dia quem vai dizer, né, o que é curadoria e o que não é? Eu que não vou do alto da Torre de Marfim da academia falar isso é curadoria, isso não é. Seria ridículo, né? Então a gente tem que assumir que há uma diversidade enorme, né, de concepções do que pode ser curadoria. Mas eu concordo com você, Luciane, que a gente, assim, do ponto de vista, né, da curadoria de museus das exposições, a gente tem que primar pela relação da curadoria com a pesquisa. Uma curadoria é o resultado, né, de uma pesquisa, é o resultado de um campo de estudo portanto, a relação com a história é fundamental, né? Mas, claro, que talvez não seja apenas a história da arte, embora ela seja fundamental, né? E aí um campo que é muito recente no Brasil, que acho que é de fundamental importância para o estudo das práticas curatoriais, é justamente a história das exposições, né? Como é que a gente vai
contar essas exposições, narrar a história das exposições, porque justamente as obras elas são apresentadas em certos contextos expositivos, em certas curadorias, e talvez, mais do que entendê-la separadamente ou no interior, né, de um período histórico, a gente tem que entender no interior de um contexto expositivo e de um eixo curatorial. Então, pensar uma história das exposições, eu acho que é de fundamental importância para a gente conseguir também construir vocabulário e contribuir para a formação de outros curadores, né? É meio que estudando a história das exposições que a gente vai conseguir compreender os discursos curatoriais, as demandas, entender, claro, a recepção dessas curadorias, né, as críticas feitas, porque também é muito curioso, né? A gente percebe que a crítica de arte, em grande parte, acabou mudando o seu objeto de estudo. A crítica de arte não é mais sobre a arte, muitas vezes, é sobre a exposição, é sobre o curador. O objeto da crítica não é a arte, é a curadoria, o que também é uma outra coisa muito maluca, né? Como que o curador ou a curadoria tomou o lugar da arte quando você vê um texto crítico sobre a Bienal de Arte, né? Bienal de São Paulo. A maioria dos textos críticos sobre as bienais, elas têm como alvo a curadoria e a organização, e pouco se fala dos trabalhos, né? Então, sem dúvida, a gente percebeu é, que a curadoria ganhou um espaço, né, no nosso meio, a ponto de, será que ela está eclipsando a arte? Ela é mais importante, né? E aí, por isso que eu acho que o estudo da história das exposições, já que sua pergunta foi nesse campo da historiografia, como pensa, isso é fundamental, assim, construir uma história das exposições, né? Isso internacionalmente já tem sido feito, a gente ainda está engatinhando numa história das exposições no Brasil, né? Mas mais do que escolher, eleger apenas as exposições exemplares que devem estar, né, que devem constar nessa história, porque toda vez que você vai contar uma história das exposições, talvez o mais importante não seja que exposições você escolhe para contar essa história, mas quais aquelas que você não escolhe, né? Aquelas que estão de fora. E entender um pouco essas exposições que não são relevantes o suficiente para estar na história, assim como, claro, acontece na arte, mas geralmente os discursos da história tendem a ser discursos homogeneizantes, né, que vêm e contam uma história do ponto de vista da metrópole, do ponto de vista, né, de um lugar específico e acaba desconsiderando todo um outro universo, né? Mas talvez o mais importante seja entender a gênese das exposições, uma espécie de arqueologia das exposições e dos discursos curatoriais. Isso, sem dúvida, tem muito a contribuir, né, na formação do curador e na formação de uma historiografia que não seja apenas da arte, mas desses contextos expositivos e curatoriais que a arte participa. Legal, obrigada. Quando tu falaste anteriormente, né? Porque, na verdade, essa resposta de agora tu já deste em pequenas pílulas ao longo da tua fala, né? Eu vou enfatizar um pouquinho. Mas tu falaste em fazer a curadoria e pensar com a arte, né? E não sobre a arte, né? E, nesse sentido, na história também, né? Não se pensar sobre a história para as curadorias, mas com a história, né, para as curadorias, e aí, sim, entram outras histórias que não só a história específica da obra de arte, né, individualmente, ou no seu conjunto de um determinado artista, ou de um estilo, de uma época, mas da sua circulação, né, como ela é exposta, como ela circula, a vida desse conjunto, né, ou dessa obra no tempo, né. Então, esse pensar com a história mesmo, né, que é uma bandeira lá do Karl Chomsky, que é um historiador que eu gosto muito, tem um livro escrito, cujo título é Pensando com a História, né, que ele se inclui, ele se coloca nessa história, que é muito bonito, né. Legal, Então, a gente não tá separado, né, do objeto da pesquisa, nós somos também, em parte, a gente constitui isso, né, a gente não está fora da história, né, para escrever história, né. exatamente. Obrigada, viu? Foi muito legal. Eu que agradeço. O Jefferson, pode fazer a pergunta. O Jefferson está querendo perguntar aqui. Pode ser. Liga o microfone, pode falar. Liga a câmera. Agora que eu vi aqui, ó, eu queria o Jefferson, né? Eu queria perguntar. Melhor você falar ao vivo, então, Jefferson. Vamos lá.
Ele está sem microfone, o Jefferson, ele falou. Ah, tá. Então eu vou ler a pergunta do Jefferson aqui. Eu queria perguntar também, não sei se cabe ao tema, mas queria muito saber se com os avanços das tecnologias digitais e desenvolvimento da inteligência artificial, o Museu MAM pretende no futuro integrar esses dispositivos de inteligência artificial à mediação cultural para com o público. É, nossa, Jefferson, é uma pergunta também difícil, né? É, nesse momento, eu ainda não, acho que eu não tenho uma resposta objetiva para isso, mas eu acredito que, claro, a gente se vale da tecnologia, mas eu ainda vejo com muita resistência a ideia de que um trabalho de um educador possa ser substituído por uma máquina ou por uma inteligência artificial, assim. Eu já vi experiências disso e que acabam sendo uma coisa muito mecânica, assim, você programa a máquina e ela dá respostas muito simples. Se você quer saber, diante de uma obra, que ano que ela foi feita, mais sobre o artista, o ano que nasceu. Às vezes algumas respostas que a gente já programe a máquina e ela te dá, né, assim, respostas mais objetivas. Mas pensando no que eu estava falando sobre a construção de relações, eu não sei, também eu não sou um cara que entende muito de tecnologia para dizer isso, assim, eu não sei o quanto que essa inteligência será capaz, ou pelo menos nesse momento, se ela já é capaz de construir relações, de construir possibilidades, de atribuir sentidos, porque eu acho que isso deveria ser feito não pelo educador, né, e tampouco só pelo curador, mas o papel da gente é incentivar o público a fazer. Claro que a máquina talvez possa incentivar, né, o público a pensar sobre, né, mais do que dar respostas, né, prontas e acabadas, né? Então, eu acho que as tecnologias de inteligência artificial elas serão úteis na medida em que elas não queiram dar respostas, né? E sim provocar perguntas, não queiram esclarecer o público, mas talvez provocar, né, questionamentos, né, como diria o Chacrinha, confundir o público mais do que esclarecer, né? A ideia de desfazer as ideias prontas, né? Nesse momento a gente não tem nenhum projeto no MAN de inteligência artificial. Tem, claro, vários projetos digitais, projetos de bancos de dados, projetos de pesquisa de público, projetos de usar a tecnologia junto com o educador, como mediador, mas não no lugar do educador. Mas não sei no futuro para onde isso vai. É uma área que está evoluindo muito rapidamente, né? E não sei, assim, eu sei que o próprio cara, né, não teve uma fala outro dia lá daquele, esqueci o nome dele, lá do cara da tecnologia digital, que disse que ele mesmo tinha medo disso, não queria, né, assim, eu fico um pouco com receio da onde vai dar essa chamada inteligência artificial, né, será que então no futuro ela irá substituir a inteligência humana, né? É possível isso? Não sei, né? Fico um pouco ainda aguardando cenas dos próximos capítulos. Minha resposta é um pouco evasiva, né, Jefferson? Bom, Cauê, tem uma outra Tem uma outra pergunta antes aqui. aqui da Ediel, não é isso? Eu não tinha lido, eu não li essa aqui da Ediel ainda. Ou prefere que a gente leia aqui? Pode ler, pode ler. Então, no sentido que apresenta o convidado, o papel do curador deve aglutinar leituras, não continuar a leitura individual de um conjunto. Para ser considerada como integradora e coletiva, basta que o curador vire os setores. Que outras ações podem ser tomadas para uma curadoria coletiva de fato? Pois é, também não sei se eu vou saber responder, Ediel. Muito boa pergunta, né? Claro, o papel do curador de aglutinar leituras. Pode sim, né, ser uma leitura individual, né? E acho que o curador nunca deve ter a pretensão de ter todas as leituras e deve assumir sim a ideia de que há um grau de subjetividade, há uma parcialidade na sua leitura, né? Sem dúvida. Eu acho que seria demais, seria escamotear, né, a sua relação subjetiva com a arte, com uma pretensão de universalidade que não vai ser atingida. Então, não acredito, né, que deixe de ser individual, né?
Mas sim, ela pode ser considerada, como você pergunta, né, coletiva, né, na medida em que o curador talvez esteja mais do lado da recepção do que da criação, né? Na verdade, ele esteja nesse meio campo, nessa linha ali, né? Ele elabora sentidos para a exposição, né? Na medida que ele faz uma leitura determinada, e ele também abre para possibilidades de outros sentidos. Então, é, as curadorias, as grandes curadorias tendem a ser processos coletivos, não só porque as equipes de curadores são né, cada vez maiores, com vários curadores discutindo, tem né, algumas exposições que são feitas por 4, 5 curadores, grandes exposições, mas também porque integra o campo da produção, o campo da arquitetura, o educativo, que tendem a colaborar, né? Então, você me pergunta que outras ações podem ser tomadas para uma curadoria coletiva de fato, né? É, talvez a postura do curador de ouvir, né? De ouvir as equipes diversas, né? Isso é fundamental. Eu mesmo já vivi isso, né? Às vezes eu tenho um projeto, quero fazer uma coisa e aí aquilo não consigo por conta eu quero exibir uma obra numa sala clara, iluminada. E aí chega o conservador e fala, não, essa obra não pode estar com essa intensidade de luz, isso vai prejudicar, a gente não permite que essa obra seja exibida com toda essa luz. E aí você tem que pensar uma nova estratégia de exibir aquilo, ressignificar o seu projeto a partir de uma necessidade muito prática. E aí o arquiteto, no meu caso, chegou com uma solução, ou seja, é um pouco essa ideia do ouvir, né, assim, do entender um pouco as demandas da conservação, as demandas do espaço arquitetônico, as demandas da iluminação, do iluminador que pode dar saídas, as demandas do educativo, as demandas da produção, questões muito práticas que são determinantes, às vezes, para uma exposição acontecer do jeito como você propõe ou não. Na verdade, eu não tenho uma resposta assim de todas as ações que poderiam ser tomadas, né? Mas a gente tem visto no nosso meio curadorias que são mais interdisciplinares, que são mais abertas, em que os processos curatoriais ficam mais evidentes, né? Eu estou trabalhando internamente no MAN, numa exposição que tem algo didático, que tem algo de curadoria, tem algo, né, do educador, e ao mesmo tempo uma relação com o acervo uma curadoria que fale sobre o processo de inventário, sobre o processo de acervo, e que eu quero envolver a equipe de conservação, a equipe de documentação, e a equipe do educativo na construção coletiva. É um experimento que ainda está muito cru, que a gente vai fazer só no final do ano que vem, 2021, e que é um experimento. Assim, cada um vai fazendo como conseguir, né, de fazer de fato uma curadoria coletiva. Eu estou com essa vontade aí, com esse projeto, vamos ver se eu consigo executar, assim, mas não é simples, né? Tudo que é em grupo é mais difícil, né? É muito mais fácil fazer sozinho, né? Mas escrever um texto com mais de uma pessoa é sempre mais complicado do que você escrever sozinho, né? Mas acho que é muito mais rico essa troca, esse diálogo. A gente chega em lugares no diálogo que não chegaríamos apenas, né, se estivermos, né, isolados, né? Então a ideia de que um fala uma coisa, outro fala outra, né, e aí chegamos num lugar que não chegaríamos isoladamente, porque é dessa troca que pode surgir, né, um sentido que não estava pressuposto em nenhum dos dois, né, em nenhum o monólogo não chega no mesmo lugar que um diálogo chega, né? É um pouco isso que eu estou querendo dizer, né? E acho que a curadoria tem muito a se beneficiar com isso. Todo mundo tem, né? Mas a curadoria é o nosso assunto aqui. Eu creio que o Ariel perguntou também se uma referência nessa relação, algum texto, alguma literatura pudesse contemplar essa teoria coletiva, que falasse sobre isso. Se você conhece alguma coisa. Um texto que trate de curadorias coletivas. Isso. Não sei, não conheço, não conheço. Eu acho que o que a gente tem visto muito nas bienais, e não só no Brasil, mas assim, em várias bienais,
que tem grupos curatoriais, né, à frente das bienais. Isso cada vez mais evidente. Tem uma série de curadores, né? Mas se fala muito sobre essa coisa de um conselho curatorial, um grupo de, né? Mas assim, que trate especificamente dessa interdisciplinaridade no campo da curadoria, eu não conheço. Não sei te dizer. Bom, são 14 e 56. Pois é, eu tenho Acho uma reunião aqui no que Zoom ele era às pastoral. 3 da tarde, uma reunião que tem toda semana no museu, então eu tenho 4 minutos aí. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Acho que a gente, bom, que eu pudemos dar aqui a fala, eu acho que para também não lhe atrasar nesse processo. E quero agradecer novamente a tua disponibilidade de estar aqui conversando com o grupo de pesquisa. Nós agradecemos muito, assim, foi ótimo, né? E, na verdade, isso é que é importante, não conversas, manter essas ações, para que a gente possa, então, continuar estabelecendo novas redes, e a internet ajudou bastante nesse processo, nesse momento de isolamento social. Agradeço muito a participação e até uma próxima, que esse seja o início de outras ações coletivas. E avisar também que nós já agendamos uma visita ao MAN em São Paulo, uma visita virtual ao MAN em São Paulo, uma turma para outubro. Então já está agendada aí com você, visita Ah, virtual. que legal, que ótimo, que bacana. Bom, Robson, eu queria agradecer também, agradecer a todos vocês pelo convite, foi um prazer conversar. Claro que presencialmente é muito mais rico, né? Eu poderia ver o rosto de vocês, alguns eu só vejo aqui, né, uma sigla, né, o A da Alejandra, um R do Rodrigo, alguns eu vejo uma fotinha, a Fabíola eu vejo uma Torre Eiffel, claro que eu gostaria de, né, de ter uma relação mais olho no olho, mas também foi muito prazeroso assim poder fazer essa troca e podemos pensar em outras possibilidades mais para frente, né, do grupo de pesquisa da PUC, a gente poder fazer alguma parceria, fazer coisas, né, que a gente possa pensar em ações integradas aí entre pesquisadores e visitas e contatos, seminários. Vamos seguir, Robson, quem sabe a gente consegue avançar essa parceria aí mais para frente. Foi um prazer participar. Obrigadão.